O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia, meu irmão, minha irmã, a igreja faz memória da festa de Santo André apóstolo de nosso Senhor. Celebrar os apóstolos é celebrar a vocação original da igreja, o primeiro chamado de Cristo para o grupo desses 12 homens firmes, colunas robustas da igreja, que tiveram essa fidelidade, essa fortaleza em transmitir a fé, né? Nós recebemos a fé dos apóstolos, portanto, é um dia de agradecer a estes, especialmente hoje, a Santo André, pela bondade da sua vocação, a resposta ao chamado de nosso Senhor. Santo André, conforme lemos no Evangelho e lemos na sua biografia, ele era nascido em Betsaida, era irmão de Pedro, de Simão Pedro, e como ele também pescador, como inclusive no Evangelho de hoje faz menção. Ele foi discípulo de João Batista e assim um dos primeiros a conhecer a Jesus. Foi ele que levou Pedro ao encontro de Cristo. Na multiplicação dos pães, foi ele que disse a Jesus que ali havia um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, e conforme a tradição, diz que ele pregou o Evangelho na Grécia e depois morreu na Acaia, numa cruz em formato de X, a famosa cruz de Santo André. E o seu chamado vocacional é uma das coisas mais bonitas que nós temos notícia. Estava à beira do mar, pescando, e nosso Senhor ali passando, chamou-os e disse: Segui-me, e eu farei de vós pescador de homens. E imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Pouco adiante, ali encontraram outros dois e também seguiram a nosso Senhor. Esta beleza do chamado e da resposta. É um ato tão bonito, Os apóstolos tiveram essa prontidão em responder a Cristo e prontos, seguir ao chamado dele. Deixar tudo para receber o tudo. E Santo André é um destes que foi capaz de deixar tudo para buscar a Cristo, que é o tudo de nossa alma. Na ocasião deste dia, ao celebrar a sua festa, a sua solenidade, primeiro lembremos também com carinho do encontro que nós já tivemos com Cristo. Talvez você já teve a oportunidade de fazer um retiro espiritual, de ter um momento profundo, de encontro com Cristo, num momento de oração, numa Santa Missa, numa experiência profunda, de intimidade com Deus, e ali provou o amor de Deus. Assim também foi com os apóstolos. Eles sentiram esse amor e prontamente se colocaram à disposição de corresponder ao amor. O chamado, a vocação de André, a vocação do padre, a vocação da religiosa, enfim, a vocação de todo cristão, é um chamado, mais do que um chamado, o chamado de Deus e da nossa parte, é uma resposta ao chamado amoroso de Deus. E por isso essa capacidade de deixar tudo. Não ficar negociando, depois eu vou e tal, vamos ver, etc. Não. Quando é Deus que chama, nós precisamos
prontamente responder a esse chamado. Eis, pois, que então devemos ter o cuidado de nunca esquecer o chamado de Deus. Nunca esquecer. Aonde o Senhor nos chamou e da onde Ele nos tirou e para onde está nos levando. Segunda coisa que aprendemos nesta festa de Santo André, a beleza da amizade cristã. Segundo o que se sabe, André foi um discípulo de São João Batista e depois ele levou alguns apóstolos até o encontro de Cristo. Ele tinha essa capacidade de levar as pessoas até Cristo. Ou seja, ensinou-nos que é possível fazer um apostolado cristão com os amigos, com as pessoas da nossa convivência. E nós precisamos aprender isso. Onde eu estou, ali, a minha presença, as palavras, as atitudes, enfim, toda a minha vida pode ser um evangelho vivo para levar a boa nova de Cristo naquele ambiente, naquela realidade, naquelas situações. Nós somos o evangelho dos pagãos. Há um santo que diz, o cristão é o evangelho dos pagãos, ou seja, a nossa vida pode ser um testemunho de encontro, de correspondência àquilo que se espera e que no evangelho tão concreto está. E isso devemos então pedir, especialmente a Santo André, essa graça de não ter medo de anunciar e levar todos a Cristo. E a prontidão em responder ao chamado, deixando tudo, como diz o Evangelho, seguiram a Jesus. Não fiquemos de delongas, de negociações, depois a gente vai, vamos ver, etc. Não. Quando o Senhor chama, dê o seu sim. Não tenha medo. Diante do sim que nós damos a Deus, nós damos um sim à graça, nós damos um sim à eternidade, enfim, nós nos abrimos ao querer de Deus. E com isso renunciamos a tudo aquilo que não provém de Deus. Às vezes as nossas más inclinações, às vezes as tentações, enfim, dizer sim para Deus é dizer não para o mundo, para o pecado e tantas outras coisas. Sejamos prontos, portanto, decididos em seguir a Cristo, o Senhor. Que neste dia possas contar com o auxílio e a intercessão de Santo André e a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, possa guardar-te também na presença de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.